Em 1544, perdi meu pai, meu padrinho, D. Jorge de Albuquerque. Galante e aventureiro, solteiro e sem filhos. Compensou a falta de uma figura paterna, sempre demonstrando muito afeto por mim. Minha mãe, por outro lado, sempre foi muito rigorosa. Achava que meu padrinho exercia má influência. Sempre que voltávamos de um passeio, dizia com mau humor: Não se inspire no seu tio, ele acabará preso ou algo assim. Quando completei 15 anos, meu tio me deu uma espada. Já que és um homem de idade, é preciso que se importe com um homem de verdade, se provocado. Ganhei e não utilizei, pois não sabia como utilizar armas. Em compensação, sou bom com socos. Meu amigo, Dom Bartolomeu, dar-te boas aulas de esgrima. Aulas de esgrima? Um homem sábio vale mais que um homem de armas. Nestes tempos perigosos que vivemos, um homem de arma tem mais chance de sobreviver. A partir daí, comecei a aprender a arte da esgrima, com Dom Bartolomeu da Veiga. Alguns meses depois, meu tio foi ferido mortalmente. Se tivesse se dedicado mais à pena que à espada, talvez ainda estivesse vivo. Com a morte de Dom Jorge, mergulhei num desânimo. Passava o dia acamado, pensando se valia a pena viver. Eu, que tinha uma bela estampa, fiquei magro e sem cores. Para me consolar, ela chamou Dom Gaspar da Veiga, prior do mosteiro dos franciscanos em Lisboa, um parente afastado. Lembra-te, Pedro, somente no encontro com nosso Criador encontraremos a paz eterna. Aquilo não me atraía. Ao ver-me tão desatinado, minha mãe veio com a ideia de que me dedicasse à vida religiosa. Dom Gaspar me garantiu que terás uma bela carreira sendo devoto da igreja e ainda deixarás esta vida desregrada. Foi aí que conheci Manuela de Souza Ataíde, moça que roubou meu coração e me ajudou a sair daquele pesadelo que eu vivia. Comecei a faltar às aulas de esgrima para ver a dona Manuela de Souza Ataíde passar em seu coche, na frente da Igreja dos Martírios. Via pela primeira vez numa festa no Paço. Era a mulher mais bela que já havia visto. Não ousei me aproximar, pois nossas famílias haviam cortado relações há muito tempo. Se contasse para minha mãe que estava interessada em Manuela, meu mundo viraria de cabeça para baixo. Num desses dias, enquanto a carruagem passava, Manuela lançou-me seu doce olhar, acompanhado de um tímido sorriso. Manuela, aqui me tens como teu fiel seguidor. Após isso, decidi ir para Alfama. Havia me enfiado em roelas sujas quando escutei. Então, precisais de 3 para me enfrentar? Nos roubastes nos dados, caolho. Por quem sois? 3 contra 1? São dignos de lástima. Luís Vaz de Camões, vosso criado. Camões, o grande poeta. Pois sou eu mesmo. Perdão, Pedro Albuquerque de Castro. Que tal se fôssemos à Tasca do Moiro, para conversarmos e tomarmos um bom tinto? Moiro, traze-nos uma jarra daquele tinto especial. Dom Luís, aqui está o que pedeste. Até mais ver, meu caro Pedro. No início da noite seguinte, saí à procura de Camões. Olá, Dom Luís. Oh, meu caro Pedro, assenta-se. Estou a terminar de passar uns versos a limpos. Vê o que achas. Amor é um fogo que arde sem se ver. O que achas? Achei belíssimo. Luís, meu querido, então vieste? Não disse que viria? Ai, nem sempre se pode confiar no que dizes. Minha querida, não digo isso. És muito especial. Como posso amar outra mulher se tenho para mim a minha Anitta, que, singela, divina e tão bonita, fez meu coração mais forte bater? Escreveu especialmente para mim? Sim, para ti. Não tenho olhos para nenhuma outra mulher. Essas mulheres... Como é capaz de amar 2 pessoas ao mesmo tempo? E por que não? Já tive amores na corte. E quem amastes na corte? Muitas damas, mas uma que amei de fato foi Caterina de Ataíde.
Estremeci ao ver aquele nome, pois sabia que era a tia de minha amada. Por acaso, tu a conheces? Não, não conheço, mas posso dizer que conheço de vista a sobrinha dela, Dona Manuela. E tu amas a menina, não? Passei-te toda a minha vida amorosa, quanto a ti. Perdoa-me, acontece que... Vamos para minha casa falar de nossas Ataíde. Fomos à casa de Camões. Entramos em sua biblioteca, onde ele começou a dizer: Dona Caterina excede as demais damas da corte em beleza. Rendi-me aos seus encantos, mas enfim, já falei o bastante. Por que não me conta sobre a sua Ataíde? Contei sobre minha paixão para Camões e sobre as desavenças familiares. Cabe a ti falar-lhe de teu amor. Mas como? É impossível me aproximar dela. Nas artes do amor, sempre há uma possibilidade. Só não pode desistir. Fique aí que eu volto mais tarde. Acabei adormecendo quando me sacudiram. Abri os olhos assustados e me deparei com Camões. Meu amigo, trago-te boas novas. Boas novas? Quais são elas? Vamos lá, meu caro. Descobri que a aia de Manuela é como um cão feroz e que Manuela tem 2 fortes guardiões como vigias. Então, não há como. Calma. Vinha descobrir que Dona Mercedes, aia de Manuela, é apaixonada por um cavalariço que é meu amigo. Ele se chama Mendes. Conversei com ele e ele ficou de cortejar a criatura para que ela te dar acesso aos aposentos de tua amada. E os guardiões? Dona Mercedes dará sonífero para eles. Ao cair da noite, iniciamos o nosso plano. Camões me apresentou Mendes e explicou como deveria agir novamente. Este é o Mendes de que te falei. Antes de irmos, paga-lhe os maravedis prometidos. Obrigado. Vereis como faço meu sacrifício para servir Vossa Excelência. Mendes me levou até o palacete onde vivia minha bela. É aqui. Entrai. Vai pela esquerda e logo encontrarás o pé da trepadeira. Fui pela direção que ele havia dito. Vi os guardiões embriagados pelo sonífero, vi o tronco retorcido da trepadeira e comecei a escalar. Manuela! Uma das janelas se abriu e tive o vislumbre de minha amada. Fiz uma vênia desajeitada e disse: Pedro Albuquerque de Castro, eu vos amo. Posso saber se poderei ter a graça de vos servir? Sim. Ao ouvir seu assentimento, abri meu coração novamente, e ela escutou sem dizer uma palavra, até que ouvi um assobio, sinal de que deveria voltar. Devo ir. Tornaremos a nos ver? Com toda certeza. Serás avisado do nosso próximo encontro. Desci as trepadeiras e corri até o portão junto de Mendes. Nos veremos logo? Sim, sim. Então como foi? Muitíssimo bem. Conversamos animadamente sobre o que aconteceu no caminho para casa. Voltei a ver Manuela nessas condições. Camões estava pensando em se alistar para servir na Índia. Durante a procissão Corpus Christi, um dos fiéis lhe provocou. Camões percebeu, mas em respeito à ocasião, decidiu ignorar. Dessa vez, Camões não deixou passar. Por quem sois? Ainda tem mais no desacato? Camões sacou sua espada e seu oponente fez o mesmo. Camões e o homem trocavam golpes, que não faziam muito efeito. Camões, já enfadado da brincadeira, fez uma finta e o acertou na lateral da cabeça. O homem deu um grito. Camões, você está preso. Infelizmente, meu amigo foi preso. Dividia meu tempo entre visitar Camões e os encontros noturnos com Manuela. Certa noite, fui até o palacete de minha amada e aguardei Mendes aparecer, o que não aconteceu. Então, ansiosamente, bati na madeira 3 vezes, como já havia visto ele fazer. Dei de cara com Dona Mercedes, que nada me disse. Então segui para a esquerda, não vi nenhum dos guardiões, mas escalei a trepadeira de qualquer jeito. Cheguei à janela e murmurei: Manuela, meu amor. A porta se abriu e levei uma paulada na cabeça. 2 homens armados começaram a me dar uma sova. Tentei me defender com a espada, mas ela foi lançada para longe. Pensáveis vós,
um desprezível, poderia cortejar Dona Manuela de Ataíde e sair impune? Se voltardes aqui, nós vos despacharemos para outro mundo. Lembrai-vos de mim. Sou conhecido como Ferrabras. Perdi então os sentidos. Ao voltar a mim, percebi que era ainda noite. Não tinha forças, mas um pescador veio e me levou até casa. Perdi então os sentidos. Ao voltar a mim, percebi que era ainda noite. Não tinha forças, mas um pescador veio e me levou até em casa. Quando chegamos em casa, minha ama Antônia gritava em desespero. Minha mãe apareceu logo em seguinte e ordenou que trouxesse um cirurgião. Ele é forte e sadio, se recuperará rápido. A partir de então, passava meus dias acamado, na maior tristeza. Onde está minha amada? Soube que foi enviado para um mosteiro, mas ninguém pôde me dizer qual. Tens uma visita. Peço que não desgasteis meu filho com parlendas inúteis. Ele ainda está febril. Para minha surpresa, Camões entrou no quarto. Meu caro Pedro, o que fizeram contigo? Fui traído. Traído? Por quem? Não sei, pelo Mendes, Dona Mercedes. Não foi o Mendes. Ele também está acamado e muito machucado como você. Creio que tenha sido Dona Mercedes. Por quê? Ela não estava trabalhando a meu favor? Estava, mas ela pegou o Mendes tendo outros amores e ficou furiosa. E contratou os serviços de Ferrabras. Então fostes liberado? Sim, por ordem régia. Então vais para a Índia? Sim, mas não te preocupes. Te ajudarei no que posso antes da minha partida. Até mais, meu caro. Melhoras. No dia seguinte, quando minha mãe veio me ver, ela disse: Parece melhor. Hoje à tarde, Dom Gaspar vai nos fazer uma visita. Camões nos deu a informação de que segue risco de vida. É porque não escuta meus conselhos. Foi se meter junto com os Ataíde, a pior espécie. Não admito que faleis assim de Manuela. Perdoe minha interrupção, mas creio que o quanto antes começarmos a falar do futuro desse jovem, melhor. Creio que a melhor opção seja ele entrar para um mosteiro. Desculpe, mas acho que essa não seja a melhor opção. Não vejo nenhuma vocação em seu filho. Mas então, o que faremos? Convém que ele vá para o além-mar. Além-mar? Mas ele é só um menino. Já perdi meu marido. E ele é tão jovem. Cara senhora, filhos são preparados para o mundo. Está bem, Dom Gaspar. Deixe-nos só, por favor. Creio que seja a melhor opção. Assim, amadurecerá e ficará longe dos Ataíde. Me empolgaria um pouco com a viagem, se isso não significasse ficar cada vez mais longe de Manuela. Meu amigo, já estava com saudades. Espere só um minuto. Achei! Compus um soneto sobre minha dor. Que soberbo. E aliás, que injusta foi tua prisão. Estava lá para confirmar que foi provocado. Calma, amigo, mas agora está tudo certo. Devo partir logo para a Índia. Conta-me de ti. Não nos vemos há muito tempo. Falei sobre a decisão de minha mãe, a falta de Manuela. Camões ouviu atentamente. Bom, mas estás até melhor de aparência. O repouso te ajudou. A viagem falamos depois. Agora de Manuela, sinto muito. Ninguém sabe onde ela está. Tentei falar com os serviçais, porém nada sabia. Deve ter paciência. Eu sei o quanto a mais fará o possível e o impossível para estar com ela. Mas se tudo der errado, ela se casar... E você vai desistir desse jeito. O hipotético cabe aqui. Meu amigo, já estava com saudades. Que soberbo. Falei sobre a decisão de minha mãe, a falta de Manuela. Camões ouviu atentamente. Passaram-se dias e a ausência só ia aumentando. Cruel destino. Mas decidi partir de vez para a Índia. Diga a ela para não se preocupar. Pedro não é só um diletíssimo amigo, como é um parente próximo para mim. Te desejo tudo de bom, rapaz. Fama e fortuna. Que jamais te esqueça de pôr em prática o pouco que aprendeste. Então, ela foi roubada. E como irá se defender? Armeiros. Não se pode confiar muito nessa gente. Me mostrou a toledana mais bela, de prata e de ouro branco. Que coisa linda. Há tempo não via uma como essa.
Desculpe, mas eu não posso aceitar. Você merece? Foi um dos meus mais dotados discípulos. Só espero que honre como ela merece. O que farei com meus livros? Fazem parte de mim, são meus amados. Mas já não leva coisa suficiente? Sim e não. Nunca se sabe quando precisarei. Tenho certeza que na Índia não terá esses preciosos. Estou cansado dessa bagunça. Vou descansar. Ei, está animado para a nau que viajaremos? Claro! Vamos a São Bento! Era maravilhoso, uma das mais importantes embarcações do mundo, a de Dom Vasco da Gama e a de Dom Pedro Álvares Cabral. Passamos horas e observamos cada coisa. Por que tanto poder de fogo? Costumava ter muitos piratas no mares das Índias. Já estávamos navegando nos primeiros dias. Pela mansidão, vomitei o tempo inteiro, por causa do balanço do mar. Mas Camões sempre estava do meu lado. Não fiques abatido. É normal marinheiros em sua primeira viagem sofrerem deste mal. Permaneci calado, mas lembrei do dia em que parti, que minha mãe estava emocionada, mas dura como sempre. Honra o nome de nossa família. Nunca se mostre fraco. Destaque-se entre os outros. Obterá fama e acumulará várias riquezas. Tenho uma coisa para você. Tirou da bolsa uma medalha de ouro presa a uma corrente de metal. Esta é minha lembrança de Dom Gaspar. Ela te protegerá de horas difíceis. Vê se você a honra, para não se esquecer de quão doce é a nossa terra. Ela me deu um saco de balas. Estava à beira-mar. Senti um aperto no coração, como se fosse a última vez que eu a visse. Mas ficamos mudos, só observando o distanciar da terra. Ei, que tal fôssemos tomar uns copos daquele belo tinto? Depois que passamos da Ilha da Madeira, os tripulantes se mostraram compreensivos para explicar como é se navegar. Sabendo usá-los bem, irá com esta nau até o fim do mundo. Divina guarda, angélica, celeste, que os céus e o mar da terra, senhores, vós desamparados, ajuda. A partir daí, as coisas foram se acalmando com grande tristeza. Nas noites claras e calmas, fiquei observando e aprendendo sobre as constelações, até descobri que existe uma constelação que aponta para o hemisfério sul, chamado Cruzeiro do Sul. O hobby da tripulação era limpar e organizar coisas destruídas pelo tormento, mas o meu era lembrar cada vez mais que estou distante de Manuela. E você, o que está fazendo? Alto, grande, uma nova obra. Epopeia. Por que isso? E ao título, já pensou em algum? E pretendo manter o argumento central, a viagem que Dom Vasco da Gama fez à Índia, uma das maiores da história. Quer ler um pouco? Sim, por favor. Era maravilhoso aquela imaginação. Ele era meu grande amigo. Ficamos conversando a noite inteira até acabar a epopeia. Era de madrugada e perdi o sono. Quando levantei, vi Emanuel Veloso, Leonardo de Souza e Agostinho Silva. O que nós poderíamos fazer aqui no meio do nada sem falar de amores e alegrias da vida? Acabei adormecendo, mas acordei escutando um ruído horrível. Quando fui ver, eram longos navios ao redor de nós, cada vez chegando mais perto. Alerta! Se protejam! Estão atacando o nosso navio! Peguei minha toledana para me defender. Aí matei meu primeiro inimigo em batalha. O último que batalhei veio para cima de mim, mas tropecei em um barril, perdendo meus sentidos. Desviei de 3 ataques, mas no quarto acabei sendo acertado. Acordei em uma maca cheia de sangue. Vamos precisar costurar. Foi ferida até o osso do rosto. Dom Luiz, traga aguardente. Relaxe, meu jovem, irá passar. Daquele dia em diante foram difíceis. Meu rosto foi modificado, não me alimentava bem e a dor ainda continuava. Quase no final de nossa viagem, aconteceu um período muito ruim.
A doença crua e fria que causou muitas mortes de marinheiros deixava um cheiro ruim e se espalhava pelo ar. Ainda bem, tinha muitas pessoas para auxiliarem nisso. Deixaram para trás os ossos dos queridos companheiros e prosseguimos a viagem. O ar era denso e as roupas que estávamos usando aumentavam o mal-estar por conta do calor. Quando íamos chegando cada vez mais perto, os cheiros eram estranhos. Muito barulho de vozes, animais, gritos. Era bem diferente do que estávamos acostumados. Comecei a pensar o que faria naquele lugar. Não tinha ideia e ainda mais sem Camões. Aqui tem muita variedade. Olha naquele portal. As mercadorias mais preciosas da coroa estão ali. E vamos com calma, acabamos de chegar. Era realmente coisas diversas. Passamos por soldados, escritas, prostitutas, trabalhadores. Me senti até um pouco tonto de tanta movimentação. Na segunda-feira, me vesti com as melhores roupas e fui ao Palácio de Sabaio para a entrevista com quem Camões havia me indicado para auxiliar na administração. Chegando no local, me deparei com um homem magro que fazia anotações na entrada. Pois não? Desejo falar com Dom Afonso de Noronha. E quem deseja falar com o vice-rei? Dom Pedro Albuquerque de Castro. Por favor, sente-se. Desculpe a demora, ele está à sua espera. Ah, meu caro, então és filho de Dona Filipa e Dom Fernão de Castro? Conheci seu pai, um homem de coerência e respeito. Vamos olhar o que tens para mim. Ótimas recomendações. Pensava em colocar sob ordens de Dom Nuno de Bragança. Homem, vem aqui. O que posso fazer, senhor? Mande uma carta para Dom Nuno de Bragança, dizendo que eu recomendo esse rapaz para ajudar nas inspeções do armazém. É isso, Pedro. Muito bom te conhecer. Pode ir direto nele. Volte sempre. Foi tão estranho aquilo. Perguntei para várias pessoas onde se encontrava. Era uma sala ampla, cheia de mercadorias, estantes com papéis. Dom Nuno era alto e careca, com dentes feios e suspeitos. Vejamos o que poderei fazer com vós. Ei, Costa, tu sabes se José Tereno ainda está como fiscal de Ardoada? Sim, ele está. Pois escreva aí, que agora quem irá fiscalizar e contabilizar a entrada e saída será Dom Pedro de Albuquerque. Mas, senhor, ele é sobrinho do bispo. Não me estresse, estou mandando. Quem irá fiscalizar no comando será este rapaz. E você segue minhas ordens. Fique de olho bem aberto. Chegando ao local, havia um homem com uma grande barriga e desleixada, barba mal feita e usava calções sujos. Deixe comigo, que amanhã estarei lá pessoalmente. E aí, meu amigo, como foi seu dia? Assim, Meu Deus, a aduana, como tu sabe, corre muito dinheiro lá. E Donuna... conheço pouco ele, mas dizem que é um coerentemas. Se realmente fosse, era somente ir e acabar com tudo. E você, o que fazes por aqui? Teme com Dom Manuel de Vasconcelos, que está preparando a expedição contra o rei Xembé. Caramba, então há bastante trabalho. No dia seguinte, Nuno chegou acompanhado de seu escrivão para conversar com Manuel de Souza. Abri estas salas e não encontrei. Não precisa fiscalizar. Fomos entrando na sala e realmente vimos que não tinha nada. Como assim? Não estou entendendo. Ele recusou abrir as portas? Sim, recusou. Confie em mim. Senhor, por favor, eu jamais faria isso. Mentira! Ontem mesmo você recusou mostrá-las para mim. Acho que você se enganou. Chega, vamos embora daqui. Muito bem, Pedro. Agora não podemos agir sem comprovação, mas irei aparecer de surpresa para ver a reação dele. Fiquei aliviado com a ação de Dom Nuno, até que depois de algumas semanas voltaram para lá. Abre essa porta agora.
O que o senhor está fazendo aqui? Cala a boca, abre essa porta. Olá, meu amigo, como vão as coisas? Você está bem, Camões? De início foi complicado, porém as coisas vão bem. Deu tudo certo no final e criei uma grande confusão na Arduana. Tinha que acontecer mesmo, e fique esperto. Ainda bem que formamos uma boa dupla. Já se fazia tarde e permaneci na Arduana. Liguei minha lamparina e saí pelas ruas desertas, quando de repente surgiu Manuel e homens com varas e espadas para cima de mim. Tentei escapar, mas quando vi... Poxa, 4 contra 1 é rude demais. Meu coração se encheu de alegria. Avançamos contra eles e ainda conseguimos matar aquele Manuel. Uma trágica vingança. A situação de Camões foi resolvida graças a Diogo do Couto, que, como era bem conhecido do vice-rei Dom Francisco Barreto, conseguiu Camões o cargo de principal provedor dos mortos e ausentes em Macau, para onde partiria em breve. Camões concordou com a sua voz bêbada, recitando incongruentemente alguns versos desencontrados. Sentado num canto, ouvi um discurso de Diogo do Couto. Porém seja, Senhor, de qualquer arte, pois posto que a fortuna possa tanto que tão longe de todo bem minha parte, não poderá apartar meu duro canto desta obrigação sua, enquanto a morte me entrega ao duro randamanto, se para tristes a tão leda sorte. Apesar de estar feliz por Camões, de ter conseguido ocupação digna, não deixava de refletir com tristeza sobre meus dias em Goiânia. Quando, afastado de meu amigo e de lamentar pela perda de sua companheira, enquanto mergulhava nessa tristeza, ouço uma forte alteração. Um dos frequentadores da taberna veio tirar satisfação com Diogo, dizendo estarem incomodados com seu longo discurso. Não se pode beber em paz, que vem um estraga prazer falar mal do rei. Os incomodados que se retirem. Fala a verdade, tão só a verdade, e queria que vocês, pobres de espírito, vissem o mal que corrói o império. Venha, venha que vou mostrar a vocês quanto vale a portuguesa gema. E ali ficamos em 2 grupos como cães de rua. Só paramos quando ouvimos o apito do guarda, provavelmente chamado pelo taberneiro. Recuperamos um pouco a lucidez e saímos a correr pelas ruas de Goiás. Caímos na gargalhada quando Camões nos mostrou a bota que, completamente aberta, revelava, além dos pregos, imitando um conjunto de dentaduras. Longe da taberna, sentamos-nos. O que aconteceu com seu calçado, homem? Que acertei um chute no traseiro daquele grandalhão que caiu esborrachado e minha pobre bota se abriu, a única que tinha para minha viagem. Muito engraçada mesmo essa sua bota. Está parecendo a boca do crocodilo. Espera, não foi você, Pedro, quem acertou um soco no meio da briga? Pode ser. No meio da luta, não tinha mais ciência de quem era meu amigo ou não. Quase partiu meu nariz. A zêmola. Então proponho-te, como compensação, que também me acerte o nariz com... Ele foi acertar-te, mas errou e deu com a mão nessa estaca. Logo dormimos, apoiamos uns nos outros. Ao acordar pela manhã, estava encolhido de frio. Cutuquei meus amigos com o pé, levantamos e fomos a uma taberna próxima tomar algo para nos esquentar. E foi assim a despedida de nosso amigo Camões, que em breve partiria para Macau. No dia seguinte, fomos até o porto ver Camões partir. Diogo levou consigo de presente um novo par de botas para Camões. Para que não passe vergonha quando chegar em Macaus. Abraçamo-nos e Camões embarcou no Santo Agostinho. Lá ele viveria mais aventuras, em um mundo desconhecido e talvez bastante inóspito. Ele mal ouviu minhas explicações sobre trabalhar na alfândega. Está bem. Deixa a papelada aí, que depois eu examino. E qual não foi meu espanto quando vi aparecer pela Arduana aquele danoso Dom José Tenreiro, o prevaricador mor, que num passe de mágica tornou-se meu superior
E assim voltou a sangria aos cofres públicos. Saía indignado da Arduana e, em conversa com o Diogo, contava-lhe de meus problemas. Já tentou contar o que me contou para Dom Francisco Lopes de Almeida? Claro que já tentei, mas tudo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E ainda teve o desplante de dizer-me que eu estava a exagerar com minhas devassas, e que Dom José Tenreiro era homem dos mais honestos. Não é à toa que descobri que Dom Francisco é íntimo do bispo que apadrinhou o prevaricador Mor. E as coisas foram se deteriorando cada vez mais, ao ponto de pensar seriamente sair de Goiás e regressar à metrópole. Mas antes tive a agradável satisfação de receber uma carta de Camões, a primeira desde a sua partida. A carta contava a triste notícia da morte de minha mãe. Então, sempre voltais à metrópole. Cheguei finalmente a Lisboa em 1563. Quando vi a Torre de Belém, o Mosteiro de Jerônimos e as colinas da cidade, o meu coração bateu mais forte. Mas o que mais surpreendeu foi a cicatriz que mal ficava escondido pela barba. Basta, Dom Gaspar. Se dizeis que são assim e assado, não teria que duvidar de vossa palavra. Mas, meu senhor, ainda vos falta ver a relação das letras de câmbio e os certificados de... Agora, que me tornará o herdeiro universal dos bens da família, ele não mais me tuteava e tratava-me com cerimônia. Tive a ideia de tentar encontrar aquele cavalariço, o Mendes, que há muitos anos me ajudou a entrar na casa de Manuela. O urgente era encontrar Manuela a qualquer custo. Coloquei meu servo Cosmos em busca de Mendes, esperando que o cavalariço ainda estivesse vivo. Onde o encontraste, Cosmo? Está a trabalhar neste, excelência. Foi como procurar agulha no palheiro. Mas, graças às maravedis que vos me destes, fizeram um milagre. Mendes já vos aguarda no portão, excelência. Dom Pedro, quão me alegro a ver-vos com boa saúde. E a cabeça, senhor, fui deixado como morto. É uma situação muito triste, mas ainda assim preciso lhe agradecer pelo seu empenho e toda a ajuda que me forneceu nos encontros com Manuela. Um pedido do senhor Camões era uma ordem, Dom Pedro, mas dizei o que quereis de mim agora, como da outra vez. Um bom punhado de maravedis levar-me-ia até a beijar Dona Mercedes. Não, meu caro Mendes, jamais te solicitaria um sacrifício desse jaez. Necessito de ti para outra coisa. Então está à procura de Dona Manuela de Ataíde, e quereis que eu vos ajude a encontrá-la. Peço sua ajuda mais uma vez, caro Mendes. Prometo que o pagarei uma boa quantia de dinheiro. Pois sim, Dom Pedro. Darei o melhor de mim, e não me chamarei mais de Mendes, se não encontrar a moça. Passei os dias restantes na maior agonia, queria ter certeza de onde estava Manuela, para então partir para resgatá-la. Mendes só me apareceu em casa quando veio com o benfazeja nova de que alguém que se suspeitava ser Manuela habitava um palacete em Sintra, situada em Quinta dos Bons Ventos, do qual jamais saía. Pelo que me disse, então, é uma senhora reclusa. Sim, criados a quem subordinei, disseram-me que a senhora, ainda jovem, é uma viúva vinda de terras da Espanha. Só autorizaram a sair do pátio do palacete para andar pelo jardim. O casarão conta com janelas todas protegidas com grades, e seus muros são altos demais para escalar. A única entrada é um portão, que na maior parte do tempo encontra-se fechado. Quanto aos vigias, se não me engano, são 4, que se revezam. O ferrabras, de modo geral, aparece no meio da tarde. Já a Dona Manuela costuma sair pela manhã ou logo depois do almoço, para tomar sol num banco junto a um caramanchão. Talvez, quando for vocês lá para resgatá-la, o melhor seria num desses horários. Poderias, assim, dar com a senhora e evitar o ferrabras. Meus parabéns, Mendes. És um homem de muita utilidade. Dentro, em breve, chamar-te para que me prestes esse serviço. Agora, deixa-me e vai até a cozinha, onde o Cosmo te servirá outro copo de vinho.
Já tinha despedido o Mendes e estava a iniciar os meus preparativos para tentar resgatar o meu ente querido, quando recebi 2 cartas do Diogo do Couto, com datas diferentes, o que me deixou muito preocupado antes de meu amigo chegar do além do mar. Tive que resolver esse problema. Diogo pagou-lhes e pagou os bilhetes para Lisboa. Pois não, Excelência. Queria que me levasse hoje até a Quinta dos Bons Ventos, mas antes gostaria de inspecionar bem o local, ver com os meus próprios olhos quantos são de fato os vigias e como se dá a troca da guarda. Só depois disso pensarei em quem levar conosco. Há como olhar de perto a movimentação de todos esses vigias sem que percebam a nossa presença? Diante da quinta, há uma pequena elevação, onde poderíamos nos acomodar para observar o que se passa nos arredores e mesmo no pátio do palacete. Chegando ao alto do local, reparei que era o mesmo excelente para os vigias, pois concedia uma boa vista da quina e do palácio do palacete. Pude então ver quem eram os 4 vigias, que portavam espadas e varapos. 2 deles ficavam vigiando os jardins, enquanto os outros 2 ficavam do lado de fora, diante do portão fechado. Deve ser a moça. Meu coração disparou assim que vi meu ente querido perdido. Ela estava vestida de preto e tinha um véu de renda na cabeça. Viver sem meu amor mais uma vez seria um tormento. O Ferrabras! E foi então que senti meus cabelos se arrepiarem quando coloquei os olhos na figura sinistra, vestida de preto e montada em uma castanha preta. Não que o temesse, mas sim porque não queria assustar Manuela e também não queria que os meus companheiros sofressem algum mal. Ele subiu logo após os novos guardas, indo em direção à mansão. Vossa Excelência tem aí o Tomás, o Anselmo e o Mão de Pilão. São meus sobrinhos e estão sempre dispostos a ajudar. Dá amor, confiança. Certo, então iremos agora. Manuela, venho por ti. Então, afinal, vieste. Foste ferido, mas com esta marca, tu te tornaste mais viril e belo. Quanto a ti, não perdeste em nada teu encanto e tua formosura, meu amor. Está na hora de irmos. Dentro em pouco, chegará o Ferrabras. A menina não vai sem mim. E por que não, por favor, dona Mercedes, embarcai também. As mulheres dentro da carruagem. Já montei meu cavalo. Passamos pelo portão e entramos na senda pedregosa. Eu ia à frente, não no punho da espada, já atrevendo um ataque atrás de mim. Ia a carruagem conduzida pelo Cosmo, e a pé vinham Mendes e os 3 sobrinhos. Alguns covados adiante, meu coração começou a bater mais acelerado, porque avistei o cortejo que chegava. Mais de perto, vi que 4 bate-paus se aproximavam, seguidos de um homem corpulento a cavalo. Quem sois vós? Pedro Albuquerque de Castro. Vim resgatar Manuela de Souza Ataíde. Vilões entre vilões, verme. Como ousais dizer isto? Vou dar a vós outra ligação, como a que já vos dei no passado. Vinde, covarde, que hoje tereis de enfrentar mais do que um rapazito sem barba. Antes de perder os sentidos, pude ouvir Manuela gritando por mim. Mergulhei então num abismo negro quando voltei a mim e me deparei com a visão celeste. Era Manuela que me velava, pondo compressas de água quente em minha testa. Tentei levantar o tronco enquanto gemia. Ela impediu-me de fazer o que queria, pondo-me a mão sobre o peito. Então ali ficamos, conversamos a noite toda dentro de 2 dias. Tinha me restabelecido, embora eu continuasse com a cabeça enfaixada e o braço esquerdo numa tipóia. Passava o tempo, na maioria das vezes, deitado num divão, com Manuela sempre a me fazer companhia. No dia seguinte, Manuela contou-me como foi parar naquele palacete.
Obrigaram-na a entrar numa carruagem com poucos pertences e tendo a companhia apenas de Dona Mercedes. Foi levada para um local desconhecido e a bordo de um batel, afinal entrou em terra de Espanha pelo rio Tejo e chegou a Toledo. Em Toledo, apesar de minha resistência, tive que suportar a corte de um velho e rico fidalgo, Dom Inigo Sepúlveda. Fui obrigada a casar-me com ele. Para minha sorte, ele estava apenas interessado em minha fortuna. Sendo assim, deixava-me em paz com minhas aias e minhas doces recordações de ti, meu amor. Quando me recuperei, sem mais demora, pedi a mão de Manuela, chamando Dom Gaspar à nossa presença. Celebramos bodas, tendo como testemunha Dona Mercedes e o velho Cosmo. Era abril de 1570. O cais do Restelo, ao contrário do que costumava acontecer, estava quase vazio. Respirava-se um ar pesado e doentio nas ruas. Isso por causa de uma peste que se agravava em Lisboa. Quando Camões desceu do Santa Clara, corri para abraçá-lo. Para meu pesar, reparei que estava magro e parecia bastante fadigado com um ar de desânimo. Contou como havia sido sua viagem, disse que havia sido cansativo, pois os navegadores haviam enfrentado furacões, além das costumeiras moléstias a bordo. Devido a um grave distúrbio gástrico e febres, ele havia passado a maior parte do percurso na cama. Havia alugado uma casa para ele na calçada de Santana, mas como estava muito cansado, queria que descansasse antes de mudar-se. Então fomos para minha casa. Como sempre, cada verso estava impecável. Camões, apesar de alquebrado e ter sofrido tantas injustiças, mentava uma cópia de grandes sonhos. Naquele momento, acalentava a ideia de conseguir as graças de nosso soberano, e com isto não só ganharam uma tensa para poder sobreviver, mas também a licença régia para a publicação de sua obra máxima. Acreditava que os Luciados, devido às suas qualidades, iriam agradar a El Rei, e com isto elevar-lhe o nome, recebendo o título de grande poeta. Manuela tinha ido dormir, já havia algum tempo, e antes que Camões levantasse para ir até seu aposento, disse que queria pedir-me um favor. Nunca pude conformar-me com a tolice, a estupidez humana, nos meus disparates. Costumava eu, vez ou outra, falar de umas azemolas que assaz me incomodavam, com sua estupidez. Para mal dos meus pecados, muitas delas acabaram descobrindo que era eu o autor dos escritos, como foi o caso de uma trova que escrevi sobre um senhor Royce, conhecido pela alcunha de Fios Secos. Acendi velas e uma lamparina de azeite, sentei-me e comecei a ler a epopeia. Passei toda a noite lendo a obra. Embora já conhecesse boa parte daqueles versos, ainda assim não deixei de me sentir maravilhado. Ao raiar do sol, havia terminado de ler Os Luciados e, cabeceando de sono, adormeci. Ao acordar bem tarde, deparei-me com um bilhete de Camões sobre a mesinha ao lado. Além de me agradecer ao acolhido, dizia que ia sair para ver se conseguia, em breve, a entrevista com El Rei. Não foi difícil, Camões conseguir a entrevista com El Rei, já que corriam rumores na corte sobre a epopeia que vinha compondo havia muitos anos. Sobretudo, Dom Sebastião ansiava conhecer aquele poeta, que lhe dedicou uma obra que, além de glorificar as maiores aventuras do povo lusitano, também o glorificava apesar de sua pouca idade. Emprestei-lhe dinheiro para que pudesse se vestir condignamente. Será uma honra ficar encarregado de tal tarefa, caro amigo. Quando receberes tua pensa, pagas-me. Não convém que tu apresentes à corte e sobremaneira a El Rei, como alguém que passou e ainda passa necessidades. Quando me vi em presença de Dom Sebastião, fiquei emocionado. Apesar de jovem, mostrava em sua bela face uma determinação que prometia grandes feitos, justificando, portanto, os altos encômios com que completei na dedicatória de Os Lusíadas. No final daquele ano, fiquei sabendo que Camões fora agradecido com uma pensão régia de 15 mil réis. Tantos anos de esforços, tantos anos de dedicação,
contemplados com uma quantia que mal dava para o poeta sobreviver. Deixa eu lhe pagar pelo dinheiro que tu havia gasto nas compradas luxuosas vestes com que me apresentei a Dom Sebastião. Se uns economizaram contigo, eu, que sou teu amigo, quis dar-vos um pouco do que mereceis. Fazer com tais vestes, o que eu continuo pobre como dantes, não voltarei a frequentar a corte. Lá só há gente invejosa, e depois estou velho demais para suportar ensedas e mentiras. Passaram-se 2 anos, então tivemos 2 ótimas notícias. Uma que, por ordem régia, os Luciadas haviam recebido licença para publicação. Ao abrir o livro, a minha ofertada, deparei-me com uma dedicatória especial dele, um parecer do Santo Ofício e Álvaro Régio, permitindo a edição e a par da edição de Os Luciados, que me encheu de alegria. Recebi de Manuela a bela notícia de que iria ser pai. E assim a vida corria-me plácida, serena e sem atropelos. Corria o ano de 1580. Estava eu em casa, entretanto-me em ver Manuela ler histórias para nossos miúdos. O pequeno Luiz contava com 8 anos, enquanto a pequena Manuela com 7 eram ambos a nossa alegria. Era muito feliz, vivendo ao lado de minha amada e de meus filhos. O que mais poderia desejar? E também tínhamos conosco a presença de Camões. Vinha visitar-nos apoiado numa bengala, e era recebido com alegria principalmente pelos miúdos. Isto porque, além de lhes trazer pequenos pacotes de guloseimas, ainda ficava com eles um bom tempo, só para contar-lhes de suas aventuras além do mar. Pude ouvir os pequenos pedidos de Camões que lhes contassem sobre o dia em que lutou contra moiros no Golfo do Pérsico. E Camões não se fazia de rogado. E lá vinha uma enfiada de histórias, algumas verdadeiras, outras não. Achava aquilo cômico, principalmente quando exagerava nos contos. Quando escapava à tirania dos miúdos, vinha conversar conosco. Nessas ocasiões, falávamos sobre a precária situação do reino, sobre o além do mar e, acima de tudo, sobre a poesia. Era a vez de Manuela ficar maravilhada, solicitando-lhe que recitasse algumas de suas composições, e ele alegrava-nos com aqueles versos maviosos que só ele sabia compor, como os do soneto sobre Jacó e Raquel, com que minha esposa se emocionou de veras. Contudo, a vida tem suas artimanhas. Camões caiu seriamente doente. Sua saúde, que já era precária, havia se deteriorado demais nos últimos tempos. Isso deixava-me devastado, porque além de lhe contratar um bom cirurgião, conseguir-lhe as melhores mechinhas, nada mais podia fazer para ajudá-lo. Até que um dia veio o Cosmo dizer-me que o Jaú Negro Forro de Camões estava ali, muito aflito, desejando conversar comigo. Fui atendê-lo. Veio dar a notícia que o patrão está mal. Está muito pior, o que já não diz coisa com coisa. Como assim? Tem muita febre? Muita febre, excelência, e não quer tomar as mesinhas. Sem mais demora, corri até a casa de Camões. Logo ao entrar no quarto, dei com o pobre deitado. Estava melhor, mas agora suava muito. E tinha a face sem cor, respirando com dificuldade. Sentei-me ao pé dele, segurei-lhe a mão quente, mandei Jaú trazer água. Camões mandou a cabeça, recusando o copo. Pôs-se a dizer coisas incongruentes. Percebi que estava a delirar. Passei um pano úmido sobre sua testa, coberta de suor. Seus olhos giravam sem rumo. Olhava para mim como se não me reconhecesse. Tentou erguer o tronco, mas não encontrou forças. E fechando os olhos, foi pouco a pouco deixando de respirar. Meu amigo, meu mentor, meu pai espiritual, havia partido. Talvez para um lugar em que lhe desse um devido valor e em que pudesse viver com a dignidade que sempre lhe foi negada.
num assento eterno repousaria, saboreando ambrosa e néctar, e vendo o seu nome celebrado por toda a eternidade.